Amar a si mesmo é o começo de um romance para a vida toda. Já dizia Oscar Wilde. Será que isso é apenas uma frase romantizada ou o início de um tratamento para mulheres que sofreram ou sofrem algum tipo de violência? O fato é que a boa autoestima da mulher, a capacidade de gostar dela mesma, se amar e se valorizar, está diretamente ligada ao fato de não deixar que situações de desrespeito e violência façam parte da sua vida. Bem-vindos ao Godmothers Podcast. Eu sou Bebel Ambrosio e hoje vamos falar sobre o autocuidado da mulher violentada. Mas aí você pode pensar, Bebel, nem sempre é tão simples lidar com isso. E de fato, o abuso contra a mulher tem muitas camadas e em todas elas é cruel. Mas um caminho para ajudar no processo de cura é o amor próprio. É o reconhecimento da própria força e poder. É se enxergar potente, brilhante, segura e confiante. Assim é possível neutralizar a covardia de homens que se fortalecem nas nossas fragilidades. Hoje o nosso papo é sobre cura, autocuidado e autoconhecimento. Queremos mostrar que com a saúde mental e física somos capazes de enfrentar e combater atos violentos. E nada como trazer como convidados profissionais preocupados em mudar a realidade de mulheres abaladas e devastadas emocionalmente. Dentre tantas conclusões que eles chegaram juntos depois de trabalhar com essa causa, a dependência financeira e quantidade de mulheres de classe média alta que sentem vergonha do que sofrem são potenciais motivos para elas negarem ajuda, se recusarem a começar qualquer tipo de tratamento e desenvolvem pânico, depressão, obesidade. Bom, eu quero dar boas-vindas ao médico endocrinologista e perito, Dr. João Marcelo Branco, e a querida nutricionista clínica e esportiva, Renata Branco. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Olá, Bebel. É um prazer estar aqui, numa causa tão nobre, e do lado da minha esposa, que também batalha comigo nessa causa, e que a gente vê a importância da gente estar esclarecendo dentro da nossa experiência e agradecer ao Godmothers. Com certeza. Olha, é a primeira vez que a gente tem um homem aqui sentado no nosso sofá. Eu falei já lá atrás, olha, nosso papo não é só de mulher calcinha, não. A gente traz o homem para aqui para o debate. O homem faz parte disso também. Aliás, a comunidade inteira faz parte disso. A gente convida sempre vocês todos a estarem aqui, tomando café com a gente. Bom, nós estamos nas redes sociais, tá? No Instagram, no TikTok e aqui no YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever nesse momento. Ativa o sininho para receber notificação toda vez que subir um episódio novo e já dá um like, um joinha, já compartilha, já passa adiante, porque a gente tem que combater a violência contra a mulher. É isso, vamos começar aqui o nosso grande papo com essa dupla que veio, juntos, veio descobrindo aí que, poxa, mulheres chegam no consultório, querem um tratamento, quer emagrecer, quer isso e tal. Em que momento vocês assim perceberam que essas mulheres estavam precisando falar alguma coisa, que esse tratamento que elas estavam buscando estava ali, tipo, acobertando ou era consequência de algo que elas estavam vivendo que não era legal na vida delas? Bebel, a gente viu porque muitas das vezes a nossa grande causa é a luta contra a obesidade. Uma doença crônica, cruel, silenciosa, que muitas das vezes tem um plano de fundo muito responsável por um adoecimento, uma consequência de um problema mental. E como é que eu, como médico, lido com uma situação onde a sociedade, a gente na medicina tradicional, gosta de medicalizar alguns problemas que não são palpáveis, no âmbito principalmente mental. Como é que a gente vai medicalizar a dor? Como é que essa pessoa está lidando com a convivência, com alto flagelo diário? Como é que ela está depositando essa dor? É dentro da comida, dentro de um problema relacionado ao trabalho, de uma violência que ela fica enclausurada? Como é que fala com um familiar, com o pai? Como é que ela pode passar, entre aspas, essa vergonha? Onde a mulher, dentro da sociedade, tem que passar aquela imagem de tá sempre tudo bem, tá sempre na perfeição, de famílias constituídas de uma maneira dentro da sociedade como muito modelo, perfeita, principalmente quando a gente trabalha no âmbito particular, que a gente lida com a classe média alta.
Isso é complicadíssimo. Engraçado, né? A mulher da classe média alta, ela parece que ela tem mais dificuldade de falar sobre. Sim. Por que tem essa questão da classe social? Por que vocês acham que isso acontece? Eu comecei a ter essa visão, Bebel, principalmente porque, como perito legista, o trâmite jurídico de uma violência, às vezes, deixam marcas físicas. Sim. Isso a gente chama de corpo de delito. E essa pessoa é direcionada ao Instituto Médico Legal, onde o perito médico, que atende pessoas, está ali como uma figura dentro do trâmite, né, dentro do processo penal da causa, como uma pessoa que não somente está preocupada com a pessoa e o problema mental, e principalmente com as marcas físicas. E a gente passou a identificar que muitas das vezes a marca física é mero detalhe. O problema é aquele assédio mental, aquele problema de controle que muitos dos homens fazem, daquele domínio emocional, daquela necessidade de mostrar um poderio econômico, onde a mulher, se largar aquele tutor financeiro, não tem uma vida depois. Então esse aprisionamento, né, essa questão, essa dor, é muito importante a gente estar elucidando, a gente mostrando não só a marca física, mas sim aquele assédio ao longo de muitos anos que pode trazer consequências graves e principalmente para a família, para os filhos, né, para os pais, para os avós. Então isso a gente passou a conhecer mediante o relacionamento de confiança médico-paciente, onde a gente humaniza, a gente individualiza cada caso na nossa clínica. E, Bebel, é um prazer estar aqui com você falando desse assunto tão importante. E as pessoas às vezes falam assim, a inteligência artificial vai acabar com o médico, nutricionista. Não vai acabar, porque as pessoas que têm esse tratamento humanizado com as pessoas, não tem como a inteligência artificial acabar com isso, com esse tratamento. Então, assim, é muito importante você estar no consultório tendo um tratamento humanizado com o seu paciente, você escutar. Porque às vezes a pessoa que está ali, ela só quer um ouvido, ela quer tá falando, ela quer falar o que está acontecendo com ela. Então, assim, quando ela começa a falar de alimentação, nossa, ela fala da vida inteira dela. Porque a comida, ela está associada na tristeza, na alegria, em tudo a comida está associada. Então, ela conta a vida inteira dela. Às vezes, vai paciente lá no consultório que ela sai sem um planejamento alimentar. Porque, às vezes, o psicológico dela está tão abalado que eu sei que, naquele momento, ela não tem condições de fazer um planejamento alimentar. É mais uma conversa. Você entender o que está acontecendo com ela, você passar esse calor humano para ela e falar, olha, na alimentação agora, você simplesmente vai começar fazendo isso. Começar por etapa, é um processo. Incrível, né? É quase um trabalho de terapeuta. Exato. Primeiro você tentar equilibrar aquela pessoa para depois poder passar um Por isso planejamento. que é importante uma equipe multidisciplinar. É um nutricionista, é um endócrino, é um terapeuta, é um psiquiatra, é todo mundo trabalhando junto por essa mulher ou esse homem que está ali passando por um problema. Engraçado você falar da questão da comida, né? Tudo está associado, né? A gente está ansioso, a gente come. Sim. A gente está triste, a gente para de comer, mas tem gente que também come. Né? Tudo tem uma questão emocional, né? Psíquica, impressionante. A gente tem uma paciente, eu não esqueço, que ela chegou lá no consultório, já tem anos, ela já trata com a gente há muito tempo. E quando ela chegou lá no consultório, ela não conseguia olhar para mim. Ela não conseguia olhar para mim. Nos seus olhos? Ela não conseguia. O atendimento, ela ficava de cabeça baixada. Quando eu olhava para aquela mulher, sabe que você olha, parece que tem um grito ali dentro dela? Abafado. Aí eu ia, conversava com ela, tentava. E aos pouquinhos, na primeira consulta, não consegui tirar nada dela. E aí na segunda consulta já foi, e aí eu consegui entender, ela me contou. E aí quando ela contou, assim, ela desabava chorando, né? Que o marido dela passou AIDS para ela. E o marido dela era violento também com ela. E aí ela conseguiu falar, ela conseguiu começar a se cuidar. E aí você começa a ver um outro olhar daquela mulher a partir do momento que alguém escuta ela. Que ela só precisava disso. Talvez ela tivesse vergonha, uma mulher que tem uma condição social boa,
E ela não tinha ninguém para conversar sobre isso com ela. E nem confiava em ninguém. Né? É vergonha. É vergonha. Infelizmente. Ela olhava para baixo. Ela não conseguia olhar para mim. Não encarava. Eu falei, gente, como pode isso, né? Eu sou a nutricionista dela, ela pode confiar em mim. Por que ela não tá olhando para mim? O que tá acontecendo? Bom, de alguma forma você passou muita confiança, né? Mas você tem que entender, você tem que olhar para aquele paciente com outro olhar, não de julgamento. Você tem que olhar, alguma coisa está acontecendo ali. Não adianta eu simplesmente prescrever uma alimentação e não ir na causa dela. Porque não vai resolver o problema. Ela sair só com, olha, você vai comer 3 colheres de sopa de arroz, uma concha de feijão. Ela não vai fazer. Porque tem uma causa atrás daquilo. Tem alguma coisa que antes precisa ser resolvida. Se você não desbloquear aquilo ali, nada flui. E assim, é igual o João falou, isso vai passando de geração para geração. Aí ela tem uma filha e a filha vai fazer a mesma coisa que ela está fazendo se ela não mudar. Porque... O comportamento se repetir, né? Sim, o comportamento, ele se repete. Se a mãe, ela tem aquele comportamento, vamos supor, uma alimentação compulsiva em casa, ela pode passar isso pro filho dela. E o filho dela também se tornar uma criança compulsiva, uma compulsão alimentar. E isso vai se replicando. Isso, a mãe, os pais, eles têm que cortar isso daí para os filhos não fazerem a mesma coisa, não replicarem. Porque a gente replica. A gente replica o que os nossos pais são. Sem dúvida. Então, é muito importante, quando os pais levam crianças lá no consultório, eu sempre gosto de conversar com os pais. Porque a alimentação tem que vir deles. Não é a criança ser obrigada, eu vou ter aqui brigadeiro, biscoito recheado em casa e meu filho, ele não tem que comer. Não, não é. Os pais têm que mostrar que eles também não fazem aquele tipo de alimentação. Tem que dar exemplo. Não é só falar. A gente tem que fazer também. Então, assim, os pais têm que serem tratados junto com a criança. Gente, eu tô me vendo agora. Eu tenho um bebê de 1 ano e 10 meses. E eu dou uma alimentação maravilhosa para ele, né? Mostrar todos os alimentos saudáveis e tudo mais. Porque eu tenho um hábito saudável, meu marido. Mas a gente gosta de comer uma besteirinha, né? Normal. E aí, pois é. Só que ele ainda não tem 2 anos, então não pode açúcar, não sei o que. E pretendo não dar tão cedo. Mas um dia ele vai acabar comendo e tal. Mas aí, por exemplo, quando eu vou tomar um refrigerante ou quando eu vou comer uma besteirinha, eu tento disfarçar, como aqui sem ele ver e tal. Mas isso não, né? É um péssimo exemplo. Mas isso não é rotina. Não é rotina. Isso não, com São certeza exceções. A exceção não pode virar regra. Isso. Então, assim, não tem problema, às vezes, você sair com seu filho. Sair, ó, meu filho, hoje é o dia que nós vamos comer um hambúrguer. Porque hoje é sábado, vamos estar juntos. É isso. Isso não tem problema. Isso é saudável, isso né? é saudável. Não, isso não é ruim. Mas você tem que mostrar que você tem uma rotina saudável. Não, mas você tem exceções. Isso que você está falando é fundamental. Eu acho que um ambiente dentro de casa, ele tem que ser harmônico. Sim, né? sim. E a criança percebe isso. Então, quer dizer, desde casa, do berço ali, essa criança ela tem que estar num ambiente de tranquilidade, para ela poder desenvolver os hábitos saudáveis, né? Como como a doutora Renata está falando. E como é que fica... Ainda mais quando o ambiente dentro de casa é violento. Ainda mais quando a gente vê uma mulher dessa que não consegue externar o sentimento de aprisionamento da violência, que muitos dos profissionais de saúde, e isso a gente deixa o recado aqui para os profissionais de saúde, que às vezes a pessoa está no sobrepeso, está na obesidade, ela é encarada como o preguiçoso, o sem vergonha, aquele que não emagrece porque não quer, porque não tem como fazer e não tem vontade. Na verdade, não é isso. Isso é a ponta do iceberg. E a gente passou a entender que esses ambientes domiciliares de violência fazem as pessoas desenvolverem outras doenças físicas. Sim. Muitas delas relacionadas à obesidade, que inicialmente são doenças silenciosas. E depois que a coisa começa a exacerbar, quando não tem mais jeito, que procura um apoio médico, já está muito ruim. A gente não tem como ter um escalonamento, uma gradação do adoecimento mental, entendeu? Então, a partir do momento que você vai botando aquela poeira debaixo do tapete, quando eclode, para a pessoa ter que procurar, e a gente sente essa dificuldade porque muitas das vezes as mulheres que precisam de ajuda, elas vão com os maridos, né, Renata? Sim. Elas vão com os maridos. E a gente sabe que quando o marido vai, a interpretação, não todos, na maioria dos casos,
aquele marido que está ali, ele influencia o poderio financeiro e econômico na mulher. E ele julga, às vezes, o nosso tratamento. Quando a gente fala que aquela mulher tem que ir para academia, que aquela mulher precisa de tal remédio, fala, não, mas isso aqui está caro, ela não precisa disso. Não, a academia, o ambiente não é para ela. Não, ela não pode ir na praia. E a mulher se sente aprisionada. Por que ela não pode ir na praia? Porque aquele homem, às vezes, tem ciúme da roupa que ela vai botar para ir para a praia. Sim. E ele enclausura. E esse tipo de domínio vai se tornando cada vez mais ampliado. Imagine uma criança que vê isso. Olha como uma coisa tão complexa que é. Antes de chegar na violência física, antes de chegar no que a gente vê nos casos que estão crescendo demais no Brasil, é causa de saúde pública e a questão jurídica. O feminicídio tem aumentado demais. Por que isso? Né? Antropologicamente, quando a gente vê no social, a mulher tem ganho muito espaço. A mulher tem ganho independência. Mas se a gente for ver, a mulher começou a votar em 1932 ou 33. A mulher não tem 100 anos que vota para representantes que possam fazer leis que beneficiam a mulher, né? Não só beneficiar, mas para tirar esse retrocesso de tanto tempo, onde a mulher muitas das vezes é vista como objeto. E em casa também, às vezes, nessa condição de patriarcado, nessa condição de o homem que é dono da verdade, sofre essas consequências. Né? São coisas que ainda estão muito enraizadas, né? Que é difícil mudar, que vai levar tanto tempo, mas que a gente precisa ter essa luta constante, né? Todos os dias. O João falou uma palavra, que ele falou ciúme, né? Às vezes o homem tem ciúme. Quando eu vejo um homem fazendo isso, eu não olho com olhar mais de ciúme. Já pisca um alerta aqui vermelho na minha cabeça que eu falo, isso não é ciúme, isso já é doença. Essa mulher está passando por um problema em casa. Porque isso não é ciúme, isso não é saudável. Você tem um ciúme saudável. Agora, a partir do momento que você vira para sua mulher e fala, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso não é normal. Então já pisca um alerta ali e aí você já começa a conduzir ele de forma diferente. Ela. Ele tá tolindo. Então, assim, aí você vai conversando com a mulher, vai falando com ele, vai aos pouquinhos, tenta que ela venha uma consulta sozinha, sem ele, para ela conseguir se abrir mais, e aí a gente consegue isso. Gente, é um tratamento terapêutico, né? Além de tudo. Vocês desenvolveram algum método para poder lidar? Porque você falou dessa coisa multidisciplinar, né? Colocar, né? Tentar botar um grupo ali para atuar em todos os campos, mas uma metodologia, vocês conseguiram trazer? A gente tem protocolos. O que a gente fez foi o seguinte, a gente fez uma inovação dentro da abordagem multidisciplinar, que a gente começou isso da onde a gente foi nascido e criado na Zona Oeste. A gente começou em atendimento conjunto. E a gente... Inclusive, o João foi um dos primeiros médicos a trabalhar com uma nutricionista. Porque, inclusive, quando eu comecei a trabalhar com o João, muitas amigas minhas falavam assim, mas como? Você vai trabalhar com homem, com médico? Eles querem acabar com a nossa profissão. E não é bem assim também. A gente tem que ver quem é o homem que você está. Que a gente não pode pegar o homem como um nosso... Como eu posso falar? Como um algoz, né? Como um carrasco. Né? Não como carrasco, mas como se a gente estivesse disputando com ele, competindo com ele. E eu falei, não, eu vou. E assim, foi e deu muito certo. Agregou, né? Agregou. Só somou. Exatamente. Agora, lógico, se ele fosse um homem que ele não me escutasse, que ele não aceitasse o que eu estaria fazendo ali dentro do consultório, tchau. Você vai embora. Mas você tem que tentar. Isso faz parte de um processo de respeito. Dentro da multidisciplinaridade, eu respeito o que o fisioterapeuta faz na minha clínica, que ele é o expert, ele tem expertise para aquilo, e o fisioterapeuta me respeita. E dentro do nutricionista, a gente tem que entender até onde a nossa profissão, onde a gente estudou, a gente é capaz de beneficiar principalmente quem? A pessoa que está precisando, entendeu? A pessoa que está precisando. Você não tem que ter ego, né? Não tem que ter ego. Que você é o médico, que você é o maioral, que você sabe de tudo. Não é isso. Você tem que entender a pessoa que está ali. Gente, mas posso falar, isso que vocês fazem é maravilhoso. Já quero uma consulta. Porque você chega, às vezes, num ambiente de consultório e parece que tem um Deus sentado na outra extremidade da mesa. E você está quase pedindo, pelo amor de Deus. Né? Assim, e eu acho que o trato humano é isso que vocês estão proporcionando.
E é por isso que vocês também conseguem alcançar lá no mais íntimo e profundo dessas pessoas, né? E conseguem ajudar essas mulheres a dar uma volta por cima. Eu não sei se é a faculdade que traz isso. E eu e o João, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente sempre conversou muito sobre isso, desse olhar diferenciado para o paciente. Mas eu acho que pode ser a faculdade do médico que traz esse peso, né? Parece um peso, né? Que o médico tem que ser um deus. Eu sou da época, eu fui formado onde, quando o paciente questionava o médico ou perguntava, o médico interpretava aquilo como uma afronta. Tá vendo, gente? E isso está sendo desconstruído por causa até mesmo da internet, do Google. A pessoa, doutor, isso aqui. Como é que você está perguntando isso para mim? A pessoa tem que perguntar, porque a questão de confiança começa a partir daí, do embasamento e até mesmo você ter, principalmente, Bebel, empatia com aquele paciente. Você se sentir na condição dele. Como é que você vai exigir de um paciente que tenha formação dentro da área de exatas, de matemática, se ele pergunta, pô, doutor, mas é capaz do ar entrar aí para o intestino? O médico interpreta, pô, impossível. Mas ele leu aquilo em algum lugar, você tenta interpretar de onde que veio aquilo, onde ele ouviu falar isso. Não, eu ouvi um caso de pneu peritônio, um termo técnico. Acontece, o ar fala, mas o intestino foi perfurado e tal. Mas não é uma pergunta idiota. A gente não pode se sentir o maioral, o detentor de toda a sabedoria e não ter empatia e até conquistar a confiança em relação a isso. E respeito acima de tudo, né, gente? Respeito com o próximo. O João me contou uma história quando ele fazia residência, que ele estava no hospital e aí chegou uma obesa e o médico falou assim, sobe na maca. Aí ela foi subir na escadinha. Quando ela foi subir na escadinha, ele foi e tirou a escadinha. Agora sobe. É isso, gente. É isso, para mostrar que ela estava obesa e que ela não conseguiria subir na maca. E hoje a gente sabe que isso é revitimizar a pessoa. Isso é você não saber o que a pessoa está precisando. Só que essa pessoa passa isso em casa também. Ela passa isso no dia a dia. Ela já passa em casa, ainda vai passar com o médico? Gente, isso é humilhação, isso é falta de respeito. Total. Total. E acontece. E assim, não é sobre você tem que emagrecer. É sobre você entender que você precisa se cuidar, você ter saúde, que o emagrecimento é consequência disso. Não, e se essas mulheres estão procurando vocês, é porque elas já estão dando o primeiro passo, né? De tipo, vamos tentar mudar esse quadro, tentar resolver essa situação. É isso, é o grito que ela tem ali dentro e ela está procurando ajuda. E aí você não vai dar essa mão para ela? E a gente valoriza muito isso, sabe por quê? A gente sente que, às vezes, a primeira consulta é onde a pessoa está rompendo a primeira barreira. É onde ela está saindo da questão de estar sendo subjugada todo dia, dentro de casa, pelo marido, pela sociedade, e ali ela está mostrando o seguinte, eu preciso de alguém que me dê suporte para eu mudar. E isso a gente valoriza, a gente mostra, a gente... mas... o pessoal às vezes reclama do nosso horário de atendimento. Eu falo, isso é um problema. O problema aqui eu não consegui sanar em 20 minutos. Quem sou eu? Aqui o papo foi de 40 minutos. Atrasou, no final do dia está acumulado. E a gente também vivencia isso porque a gente tem família em casa, a gente tem filhos, a gente está... a gente precisa dar esse apoio doméstico, domiciliar, esse acolhimento para os nossos queridos, né, em casa. Por isso a nossa parceria veio do trabalho, a nossa parceria, nosso casamento veio da cumplicidade, de entender um no outro. Para mim, é uma vitória quando a Renata, além de ser nutricionista, ela é empresária, ela vence na vida. Eu deixo o desafio aqui para muitos homens, né, Renata, que a gente deixa assim, eu falo assim, você que acha que implica, né, que você comanda a sua mulher pelo seu poderio econômico, se a sua mulher ganhar na loteria, ela te escolheria para estar do lado dele? Para estar do lado dela? Ai, adorei essa pergunta. Eu me pergunto assim, eu falo assim, graças a Deus a nossa família já é minha loteria. Eu falo assim, será que a Renata, se ela ganhar na loteria amanhã, ela não precisa, mas se ela ganhar na loteria, ela me escolheria de novo? Eu falo, eu tenho que estar me reeducando, eu tenho que estar recativando, eu tenho que estar revivenciando, porque a gente confia muito na nossa estrutura, no nosso alicerce familiar, a gente valoriza muito isso. E quando a gente vê essas questões de violência ao longo dos anos, a gente vê que a instituição família tem sido destruída. E a gente tenta valorizar isso. Quando a gente se coloca dentro da nossa clínica, além de profissionais de saúde, mas como marido e mulher, como família,
A gente quer mostrar também que, óbvio, com as nossas imperfeições, nós não somos perfeitos, mas que essa instituição é muito importante para nos deixar onde a gente está hoje, que a gente é só gratidão por isso. Se a gente conseguir mais, ótimo, mas a partir do momento que a gente conquistou isso junto, e não é questão jurídica, né? Mas se separar tem 50% para cada um, tá tudo certo. Não, a gente perde 100% de tudo. Porque o que a gente construiu foi dentro dessa unidade. Gente, vocês são um exemplo que a gente quer construir para nossa sociedade. Olha, família. Mas olha só, eu estou falando olha a isso. responsabilidade, vou ficar obeso com isso. Mas eu tô falando por esse Agora, prisma. será que ele perguntou isso para eu responder? Isso aqui quer que eu responda? Ai, responde. Não, eu nunca perguntei. Responde. Eu nunca perguntei. Você escolheria. Mas eu faço esse... Foi uma indireta. Renata, se você ganhasse na Não. loteria agora, você escolheria este homem para estar ao seu lado? Escolheria. Escolheria. Muito bom. Às vezes eu falo, Mas- graças a Deus. Mas- Porque quando eu olha escolhi, só. eu fui certeira. Entendeu? Isso aí é. Ela investiu lá embaixo. Investiu na bolsa de lá embaixo. Foi valorizando com ela. Fui valorizando com ela. eu bom. já Me tive... ajudou. Foi... Mas, gente, isso aqui é Ajudou legal. Quando eu falei isso, eu tô querendo dizer o seguinte: o alicerce está dentro de casa. E se você tem uma família, um marido, uma mulher que se respeitam, que se admiram, que se amam, que torcem pelo sucesso um do outro, você não tem o feminicídio, você não tem o abuso, você não tem a violência, você não tem nada. Nada. Então, é isso que a gente quer construir. E é isso que a gente quer mostrar para os homens machistas, violentos, que não pensam assim, blá, 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 que vocês que são balela. Que ele está dando um exemplo maravilhoso para todas nós. Exatamente. E eu tento fazer esse papel também, entendeu, Bebel? A gente vê o seguinte, e eu também faço uma reflexão dentro do que eu tenho de consciência da ciência. A gente não tem como mudar que a mulher tem um cromossoma XX e o homem XY. Não tem como mudar isso. Até então. Até hoje a gente interpreta isso. Dentro da medicina esportiva, que a gente pratica muito, a gente atende também dessa área, a gente sabe que, às vezes, o vigor físico, às vezes não, a maioria das vezes, o músculo, a célula muscular, que é amadurecida dentro de um terreno de testosterona, é diferente de uma célula amadurecida dentro do estrogênio. O percentual de gordura de um homem é diferente do percentual de gordura. Não estou falando de força física, eu estou falando de interpretar que hoje é normal, a mulher sofre menos com um percentual de gordura de 28, já está classificado numa questão saudável. O homem, 20. Então, somos seres diferentes. Sim. Mas a mulher acabou que assumiu certas posições. Eu vejo, a Renata agora, muitas posições. Não é? Por exemplo, a Renata agora viaja como Somos empresária, múltiplas. fica uma semana fora. Imagine ela ficando fora e sabendo assim, meu marido não tem um relacionamento saudável com a minha filha. Como é que ela está lá garantindo, trabalhando, batalhando? Eu não vou considerar de ela saber, não, ele vai ajudar, né? Graças a Deus, Sim. essa pequena dá pouco trabalho, mas de eu estar ali com ela, botando ela todo dia na escola de manhã, fazendo esse papel, e isso só enobrece. E a gente aprende todo dia. Com certeza. Que a gente sabe também que a gente valoriza, eu falo, pô, a mulher da maneira que é, ainda faz tudo o que faz e de vez em quando de manhã, né, eu dou um migué, durmo mais um pouquinho, que eu não tenho o gás dela, não. Eu faço. Mas eu assumo a minha... Ainda bem, né? Eu assumo, eu falei, vai lá, pô, bota ela hoje e tal. Ela, tá bom. Mas é que ela tem gás para isso, eu não entendo fisicamente o que é isso, mas o poder da mulher é muito grande em relação a isso. A gente tem que admitir e fazer também que a mulher se sinta segura. Né? A gente constrói isso ao longo desse tempo. A gente vem aprendendo cada vez Vai mais. rolar uma DR depois em casa. Mas Vai acordar. vai acordar agora. Não, mas olha deleta, só, corta essa parte. mulheres, nós somos múltiplas, a gente se desdobra, a gente com os nossos hormônios, todo mês aquela loucura, aqueles picos, mas a gente consegue dar conta do recado. E é por isso que a gente tem que se empoderar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar, a gente tem que buscar saúde, bem-estar, qualidade de vida, essas coisas todas. Eu queria saber de vocês casos de mulheres que chegaram lá no consultório, que vocês perceberam que tinha alguma coisa, que não era só ali o tratamento ali de saúde, de emagrecer e tal, que tinha alguma coisa por trás e que vocês conseguiram trazer resultados positivos, transformações. Um dos casos, assim, muitas das vezes a gente interpreta da seguinte forma e mistura. Muitas das vezes as mulheres, né, principalmente nesses casos de violência, a única fuga, e acontece com todo mundo, a gente come emoções. Sim. A Renata fala isso, você está comendo a sua emoção.
E o mecanismo cerebral, Bebel, é uma recompensa. Agora, cabe a nós, como profissionais, a gente saber investigar isso, saber de onde que está vindo isso. Às vezes é porque tem o casal, né, tem um filho com algum problema e o marido zero suporte. Isso não deixa de ser uma falta de suporte que essa mulher sente. Empatia, né? Empatia. O homem, ele simplesmente, se muitos casos, né, de crianças que às vezes nascem com algum problema e os homens se separam, porque eles não aceitam aquilo e eles largam a mulher para a mulher tocar aquilo ali sozinha. Eles não dão conta. Não Tem dão umas que não dão conta. Isso é uma falta de empatia, assim. E principalmente com o familiar. E o que a gente vê disso é que um dos últimos recursos do cara ser tão fraco é partir para a violência física. A violência física é a maior expressão da fraqueza do homem. Então, isso eu tenho muito configurado comigo, passo para os meus filhos, falo isso. Quando o homem levanta a mão ou tenta fazer de algum mecanismo de violência com a mulher, é que ele está se mostrando ali o mais dos fracos dos seres humanos. De não ter poder de diálogo, não ter poder de interpretar aquela situação, de não ter um emocional que caiba ele ser junto com a mulher, ser o suporte quando um fraqueja na balança, o outro bota um peso do outro lado. Isso é o que é o mais importante, né? E dentro desse contexto, né, eu já fui criado assim, a Renata também de uma família, minha mãe trabalhava, hoje aposentada, e a gente vê também, como perito no Instituto Médico Legal, mulheres até com casamento que sofrem violência sexual dentro de casa. Eu ia te perguntar isso sobre o seu trabalho no IML, porque você deve lidar com uma realidade ali bem chocante, né? Muito, e assim, até então, né, que prove o contrário, eu vim de uma mulher, sou casado com uma mulher e tenho filha mulher. A violência sexual, esse assédio sexual, tanto no trabalho, tudo muito me impressiona, porque eu já vi de diversas maneiras, até essa questão mesmo, a violência sexual, ela pode vir, isso está classificado na lei, por uma grave ameaça, Bebel. A pessoa ela não precisa enforcar, prender a mulher para praticar uma violência sexual. Ela pode ameaçar, ela pode chegar e falar, o dono de, seu filho vai ficar sem pai, sem mãe, se você não fizer aquilo que eu estou querendo. E, infelizmente, no Rio de Janeiro, teve uma lei que impediu, a não ser em flagrante delito, do homem fazer o exame físico na mulher, falando que o homem pode revitimizar a mulher. E a questão não é isso. A questão é da maneira que aquele homem ali, o médico, como a figura do Estado vai interpretar e vai ter empatia e vai acolher aquela vítima. Entendeu? A gente passa por uma deficiência de recurso humano muito grande na Secretaria de Polícia Civil. A gente teve concurso agora para perito legista, a gente estava num déficit muito grande. E às vezes não tinha mulher no plantão. Caramba. Aí aquela mulher que sofreu uma violência sexual em Caxias, em Nova Iguaçu, que não tem recurso econômico para pegar transporte para vir para... era deslocada de ponto em ponto. Porque aquela lei que fizeram na Assembleia Legislativa impedia do homem praticar o exame físico na mulher, eu sendo homem. Então, se eu estou ali com a minha filha, eu tenho um colega homem, eu vou querer que minha filha não seja avaliada ali, porque tem que ir para outro lugar, tem que ser uma mulher. E se aquela mulher também não tiver acolhimento, então, independente do homem ou da mulher, é o profissional ali, é o policial, é a pessoa que quer investigar, quer fazer com que aquela violência não perpetue para outros. Isso é uma coisa muito grave que aconteceu. Então a gente batalha contra isso. A gente fala da humanização, da sala lilás. A mulher às vezes não tem com quem deixar o filho para fazer um exame de violência sexual. Olha como é complicado isso. Gente, é muito. E quanto mais a gente vai explorando, a gente vai descobrindo assim, tem muita coisa a ser solucionada, muita coisa a ser transformada nos órgãos públicos, em várias instituições, dentro de casa. E eles fazem uma lei. Por que eles também não aumentam o número de mulheres perito para atender essas mulheres, já que eles fizeram essa lei? Porque para fazer uma lei... Tinha que incentivar isso, eles tinham que incentivar isso. Mas aí não. Aí provavelmente tem mais o quê? Mais homens trabalhando do que mulheres. E aí,
como que faz essa lei? É, puxado. Não. Como que vocês lidam no consultório? Chegou ali uma mulher que sofreu uma violência física, sexual. Vocês já detectaram, já entendemos, é isso e tal. Como? Que é o lado humano de vocês, assim, a Renata e o João. Como que vocês lidam com aquilo? O que a gente tem que ter na cabeça é principalmente o seguinte, é o aconselhamento. Sim. A gente não pode partir do pressuposto que a nossa atitude vai ser o melhor para aquela pessoa. A gente aconselha, elucida o que tem de lei, o que ela possa ter de suporte, mas a atitude tem que ser da pessoa. Né? Aquela pessoa tem que ter o livre-arbítrio de mostrar ou não. Porque muitas das vezes não adianta falar, você vai ali na delegacia, na DEAN, de atendimento à mulher e faz o registro, vai fazer. Muitas das vezes, se a mulher não der continuidade, se ela não quiser, você ali está até implicando alguma modificação que você pode ser também julgado dentro da família, até por quem é muito conservador, não tem essa visão. O pai da mulher, o sogro daquele... Meu genro era uma maravilha. Teve um deslize ali, aquele médico que foi influenciar minha filha a fazer essa besteira. Ainda tem isso, né? Você vai ajudar e você ainda sai como bandido do negócio. Às vezes não tem o suporte da família. Né? A rede de suporte que é importante. A rede de suporte dessa mulher que é o mais importante. E às vezes tem mulheres que têm rede de suporte, mas não quer passar por aquele constrangimento, não quer que a imagem seja veiculada de uma maneira ou não. A gente teve um caso recente, uma mulher em Copacabana, né? O caso se tornou público, que aquela mulher veio sendo vítima de violência e tortura durante 3 dias. Se ela não conseguisse fugir, provavelmente estaria morta. Mais um feminicídio. E aí? E às vezes a mulher, ela vai lá na delegacia, ela dá parte, e depois? Como que isso funciona? A mulher volta para casa? Ela tá sempre com medo do que vai acontecer. Muitas das vezes a mulher depende financeiramente do homem. Então eu acho que a gente tem que ter uma política de mostrar o que deve ser feito no pós essa mulher ir na delegacia. Sim. Como que ela pode fazer essa virada de chave? O que ela precisa fazer? Quais profissionais ela precisa ir para ela mudar? Como ela consegue um emprego? Um direcionamento, né? Elas precisam de um direcionamento. Não tem um direcionamento para essas mulheres. Então isso precisa ser falado mais. E é por isso que muitas nem vão na delegacia. Porque não sabem o que fazer. Fui lá na delegacia, falei, agora voltei para casa, vou apanhar de novo. Não vão. E muitas das vezes, quando a gente vê que é um processo, né, às vezes em comunidades, que aquela pessoa está em vulnerabilidade financeira, o que a gente vê? Aquela mulher, ela precisa ser acolhida, participar de curso de formação, de profissionalização. Como é que ela vai fazer isso se não tem creche para deixar o filho? Se ela não tem condições de deixar aquela criança num lugar que ela tenha, que ela seja acolhida para ela fazer a formação profissional. Porque aquele marido, aquele companheiro que já está praticando a violência, ele vai falar assim, eu já pratiquei a violência, eu vou querer ajudar essa mulher a ser alguém na vida? É a última coisa que passa. Com certeza não. E aí entra a figura do Estado, entra a figura das secretarias do Estado de ter essa visão de mostrar que aquela família precisa ser acolhida. E isso realmente não é assistencialismo. Não. Isso é questão de política pública séria que tem que ser feita, que a gente vê que está acontecendo diuturnamente e não tem ação para isso. São muitas camadas, né? Eu vou falar de um caso que eu nunca falei publicamente, e eu vou falar aqui para vocês que eu já passei por isso há muitos anos atrás, vivi isso durante anos, essa violência psicológica e violência física, e hoje eu falo tranquilamente porque isso já virei essa chave. Mas passei por muito tempo isso na minha vida e depois que eu me libertei disso, eu tenho uma autocobrança comigo muito grande. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho que estar muito bem para eu conseguir fazer. E eu ficava massacrando a minha cabeça por que eu passei por aquilo, porque eu tenho uma boa família, eu tenho suporte familiar, e era o tempo inteiro isso na minha cabeça. E hoje eu entendo que eu passei, eu virei essa chave e hoje eu tô aqui. Hoje eu sou uma empresária, eu casei com um homem muito bom, e quando eu saí dessa violência, primeira coisa que eu saí falando, eu falei assim,
eu vou encontrar um homem que me mereça. Não ficarei mais e não aceitarei mais nenhum homem desse. E fui me cuidar. Então, eu fui para terapia. Aí encontrei o João, eu tinha vários problemas na pele, que eu já tinha ido a todos os dermatologistas, os melhores dermatologistas, que meu pai já tinha me levado e não tratava. Então, assim, eu tratei da minha mente, eu tratei do meu corpo, repondo vitaminas e minerais, tratei da minha parte da minha parte hormonal, e eu consegui fazer essa virada de chave. E hoje eu estou casada, hoje eu tenho meu emprego, e hoje eu consigo falar abertamente sobre isso, sem ter nenhum problema. E eu acho que é muito importante, no consultório, eu não falo isso para todo mundo, mas hoje eu trabalho com isso. Dentro do meu consultório, eu consigo ajudar mulheres. Isso me faz muito bem. Eu acho que é um propósito que eu tenho, da pessoa que está chegando ali no meu consultório, eu abraçar ela. Eu entender o que ela está passando, porque eu já passei por isso. Você sentiu essa dor? Eu senti essa dor e eu virei isso daí. Eu consegui, tudo que eu passei é como se fosse uma mola propulsora. Uhum. Eu pego isso daí e dou um salto. Tipo, acabou, isso já passou. Eu não quero isso pra minha filha. Então eu tenho que fazer diferente. Isso. É um sofrimento muito grande, até para você entender por que você passou por aquilo ali. Porque você se permitiu, porque você se permite passar por aquilo ali. Aquela agressão, aquela agressão psicológica, porque você perde sua autoestima. Você perde completamente sua autoestima. Você acha que você nunca mais vai encontrar alguém para ficar do seu lado. E aí você se prende naquele homem, achando que ele é a solução da sua vida. Porque ele faz isso com o seu psicológico. Você se culpou, né? Você se cobrou. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E acho que é por isso que é muito difícil, às vezes, você sair de uma situação dessa. Porque a sua autoestima vai tão lá no pé. Sim. Que você acha que você não é capaz. Não. Eu não sei viver sem esse homem. Se esse homem não estiver na minha vida, acabou. Mas você consegue sair. Sim. Você está sendo Exatamente. É isso que maior exemplo que a gente... É isso que a gente precisa mostrar para as mulheres. Que a gente pode sair daquele ciclo, que é um ciclo vicioso. Uhum. A gente consegue e a gente consegue vencer. A gente não vai sair para entrar em outro ciclo. Porque se você sai daquele ciclo e você não se cura, você entra em outro ciclo. Você atrai outra pessoa igual para conviver com você. Porque é de dentro para fora, né? Essa transformação. É de dentro para fora. Você tem que se amar, se respeitar, se valorizar. Sim. Você tem que não admitir mais. Não admito mais. Às vezes os pacientes perguntam para mim, mas doutora, eu nunca vou ter alta da minha terapia? Eu falei, talvez não. Qual é o problema disso? Problemas surgem. E a terapia ajuda a gente a entender, a tratar aquilo. Nossa, é um presente, né? A terapia é um presente. Exatamente. Então a gente tem que encorajar essas mulheres a entender que a terapia não é coisa de igual sempre falou, coisa de maluco. Não é isso. Todo mundo precisa. E isso te ajuda a entender muitas coisas, às vezes da infância, porque você passou por aquilo ali. Um trauma, né? Às vezes um trauma que você passou e você levou aquilo para a vida, que está lá no seu subconsciente, na sua caixinha. E aí você se permite a passar por aquilo ali. E quando você entende isso, é libertador. Ai, que maravilhoso. Você consegue viver. Você consegue ter um parceiro do seu lado. Porque senão você também não consegue. Porque você já acha que essa pessoa vai sempre te fazer mal, mas você pode encontrar um homem bom. Não, e eu acho que você vai ficar sempre se nivelando por baixo, sempre. né? Se nivelando por baixo. Essa virada de chave foi fundamental para você transformar a sua vida, se empoderar, né? E estar aí só numa crescente de evolução, de aprendizado e tudo mais. Muito obrigada por ter dividido isso com a gente, porque eu acho que histórias como a sua, aqui, de a gente poder falar abertamente... motiva mulheres também que estão passando por isso, estão num relacionamento abusivo, a falarem: ei, também quero virar essa chave. Eu também quero me amar, também quero encontrar um marido maravilhoso que vai me amar, me respeitar, me admirar e cuidar de mim. Sim. Né? Isso é fundamental. Procurar ajuda. E a gente precisa mostrar como essa mulher procura ajuda. O que ela precisa fazer? Incrível. É a equipe multidisciplinar. Eu não precisava só da terapia.
Eu precisava cuidar do meu corpo também. Sim, de tudo, tudo. De tudo. Às vezes só a terapia eu não teria virada de chave. Então, assim, eu fui para terapia, eu fui para o endócrino, eu fui fazer mais atividade física. Então, isso tudo colaborou para eu estar aqui hoje. Talvez se eu não tivesse todo esse suporte, faltaria aí uma perninha. Eu não estaria completa. A gente tem que se olhar no espelho e se amar, gente. A gente tem que amar, né? Nós somos muito preciosos, a gente tem que se amar. Sim. Muito legal, muito lindo, muito obrigada. É muito tocante ver de perto, sabe? Um caso de superação. E a gente está vendo aqui um casal que super está em harmonia, com respeito. Eu queria, antes da gente ir para o nosso quadro, eu queria fazer uma pergunta, porque é a primeira vez que a gente está com um homem aqui no nosso sofá, e eu geralmente faço essa pergunta para as mulheres, que é o seguinte, mas aí eu quero ver pelo prisma do homem, do olhar do homem. O que você acha que é qual você acha que é o gatilho que faz um homem cometer um ato de violência, de abuso, de desrespeito à mulher? A principal chave, a principal palavra que eu vejo nisso é fraqueza. Eu ia responder isso. Quando o homem se sente fraco, ele vai querer usar daquilo que ele pode ser mais forte do que a mulher. Que só resta força física, domínio econômico. É um pensamento empobrecido. E, na verdade, e eu falando também desse prisma, a gente escuta, Bebel, falando assim, a mulher sofreu aquela violência, ela mereceu. Entendeu? Isso é muito ruim. A gente tem que mudar, os homens não podem pensar assim. E o homem também tem que ser tratado. Entendeu? O homem tem que ser tratado mostrando... E a mulher, ela se sente assim. Ela acha que ela merecia aquilo. Às vezes a coisa é colocada na cabeça. E geralmente eu mostro, a gente passa isso, né, Renata, para os nossos amigos. Fala, gente, para se reestruturar, antes só do que mal acompanhado. Sem dúvida. Porque se você tiver só, pelo menos você consegue raciocinar e não ter uma força externa que te puxe mais para baixo. Antes só do que mal acompanhada. E daí? E dentro daquela estrutura? Isso a gente vê que é muito marcante, essa tentativa de domínio do homem na mulher no relacionamento, muito gradual. Hoje não deixa fazer isso. Não é assim, não estou falando de coisa aberrante, né? Mas é aquela coisa assim mínima. Você vai sair hoje assim, amanhã não sei o quê. Mas o homem, se a mulher também ajudar, se ela vê que aquele homem está começando a passar uma insegurança, e tratar também, fazer terapia em conjunto, né? Isso se tornou para a gente um propósito de vida. Mas a mulher, ela só identifica isso se ela estiver bem. Bem mentalmente, fisicamente, porque senão ela não vai detectar. Ela vai achar que é um ciúme e ela vai até, às vezes, gostar daquele ciúme porque acha que é uma forma de amor. Mas não, já é o início de uma doença. Mas é uma linha tão tênue, né? É muito sutil. É muito sutil. E às vezes esse homem ele vai testando ali os limites devagarinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal, e o negócio só vai crescendo. Só vai crescendo. E voltando também a essa questão de violência e transtorno alimentar. Ela é aquela criança também que vai testando o limite dos pais, do transtorno opositor, que é uma doença agora, né? A criança psíquica que está na moda, aquela criança externa, violência e tal, porque ela também não encontra limites. Né? Ela não tem ninguém ali que balize. A criança está doente, os pais estão doentes, e porque ela replica aquilo que vê. E aquela necessidade de sempre estar... A criança, vou pular aqui da mesa. Ih, meus pais não falaram, vou pular da coisa. Até pular de um lugar alto e acontecer um problema maior. E tudo tem que ter limites, e você interpretar essa questão mental, de identificar quem do relacionamento está doente ou não, isso não existe, bebê, é um diagnóstico imediato. Você não consegue curar isso com hemograma, você não consegue curar isso dosando hormônio de tireoide de quem está obeso e botando na conta do que você está vendo. E a doença psicológica, ela contamina. Ela contamina. Você vai adoecendo junto com a pessoa. Ele vai te colocando doente. É como se fosse um entrando no buraquinho. Às vezes você tem um buraquinho aí que você não tratou. Aí aquele lá, ele detecta esse buraquinho, ele entra aí. Vai cavando, vai cavando e vai cavando, vai cavando. Na fragilidade. Na fragilidade da pessoa. Isso até subconsciente, né? Gente. Isso subconscientemente. Sim. Esse domínio subconsciente. Sim, aí a pessoa vai testando. E aí a pessoa vai se permitindo, vai. Quando vê, já tá... Quando vê, já tá devastada.
Gente, muita coisa para ser mudada, transformada ainda na nossa sociedade. Eu acho que o ponto de partida inicial é sempre o diálogo, Sim. o espaço da fala, a dar voz e a gente poder também tentar trazer soluções, Sim, né? sim, Então, assim, por isso que a gente recebeu vocês hoje aqui para isso, né? A gente tem um olhar de um homem que está à frente da causa da mulher, Sim. que se preocupa com a causa da mulher, Muito. e uma mulher que passou por uma situação de abuso e de violência e que deu a volta por cima maravilhosa. Está aqui empoderada, linda, só dando show. Quero agradecer a presença de vocês, mas antes da gente finalizar, nós temos um quadro que se chama assim. Não é bem assim. Eu vou trazer aqui para vocês uma situação que existe na vida, infelizmente. E aí eu vou pedir, no fim das contas, que a Renata, né, fale o que você faria nessa situação. Tá. E aí... Pro João, eu vou pedir o seguinte, para você se colocar no lugar da outra pessoa. Eu vou contar a situação, aí vocês vão entender melhor. Não é bem assim. Você está casada, tá? Renata, está casada há 10 anos, não é com o João. E nos últimos 5 anos, você não para de receber críticas do seu marido, de como você, assim, não consegue dar conta da casa, você está educando mal seu filho, que é dos dois, que é do casal, tá? Que você não se cuida, que você está largada, que você está sem vaidade... Por fim, que ele se sente abandonado por você. Tadinho. Como a Renata de hoje agiria nessa situação? Ai, Senhor. Porra, depois dessa mulher que virou a chave, dá até medo. Pois é. Então, hoje eu não permito que isso aconteça comigo, porque eu já vou ter um outro olhar para isso, né? Porque isso já não é normal, porque eu sei a mulher que eu sou. Uhum. Então, eu sei do que eu sou capaz de fazer. Hoje eu sei que eu tenho uma força muito grande dentro de mim. Então, eu sou capaz de educar minha filha, sim. Eu sou capaz de cuidar da casa, sim. Mas ele tem que me ajudar também. Sim. Então, eu vou passar a responsabilidade para ele também. A gente vai sentar, vai conversar e vai dividir as tarefas. Agora, se ele não fizer isso... Beijo, não a é fila pra estar anda. comigo. A fila anda, não é? Exatamente. Isso aí. Não é para estar comigo. Com certeza. Porque você precisa se conhecer, você saber quem você é. E você entender o que não podem fazer com você. Quando você entende isso, você escuta uma história dessa, isso se repete a toda Tempo todo, hora. gente. Isso é a história mais comum. Que eu mais vejo no consultório é isso. As mulheres se penalizando, as mulheres fazendo 1000 coisas. Gente, o nosso corpo não suporta isso. O nosso corpo vai gritar, a nossa saúde mental vai gritar. E cada vez a gente vai para um buraco. Então, a partir do momento que a gente se conhece, a gente fala, que não funciona assim. Isso aí. E você fazer o cara entender. Se ele não entender, ele que tá perdendo, não é você. Com certeza. Tem pessoas que não é pra estar do seu lado. Isso aí. Tem pessoas que tem que deixar seguir. E não ficar triste, tá? Deixar seguir. Tá dado recado, hein, mulherada? Tá dado recado. Doutor João, aí no caso eu quero que você me fale pra mim o seguinte, que conselho você daria pra esse marido aqui? Eu acho que o relacionamento é coparticipação. Sim. Se ele identifica que a criação do filho não está suficiente, que a casa não está sendo tratada, ele é negligente tanto quanto ele está achando que a outra parte é. Eu acho que educação é dos dois, a figura paterna, a figura materna, todas elas são, no bom sentido da palavra, são concorrentes em relação à responsabilidade. Eu acho que o filho também identifica, por exemplo, a nossa filha de 12 anos, ela só dormia comigo, agarradíssima, dormiu na nossa cama até 6 anos de idade e tal. Hoje ela está uma pré-adolescente. Eu notei uma vez que antigamente ela entrava no nosso banheiro, saía, eu dava banho nela, aquela coisa toda. Teve uma vez que ela foi entrar, me viu no banheiro, fechou a porta e saiu. Eu automaticamente falei o seguinte, olha, eu tenho que respeitar esse espaço dela. Porque agora ela está vendo coisas no universo que antigamente, como criança, ela não via. Ela é muito independente, né, Renata? Muito. Mas aí, hoje, ela conversa certas coisas com a mãe, que não quer conversar comigo. Eu respeito isso. Isso faz parte da educação.
Eu sei que quando passar essa fase, ela vai ter o pai como amigo, eu tenho que dar aquele suporte. Mas eu não vou forçar ela a falar, agora você vai ter que falar isso aqui comigo, você vai ter que transpassar isso outro. Eu sou médico, você tem que passar para mim quando veio a sua primeira menstruação. Não, eu pergunto para ela, respeito o posicionamento dela para isso. A gente tem que estar sempre se auto-vigiando, se auto-interpretando e vendo também dentro da nossa casa, dentro do nosso contexto familiar, que nós nos tornemos pessoas menos pesadas, mais flexíveis, mais maleáveis, com inteligência emocional para lidar com a dificuldade. A gente está em obra em casa, né? A gente estava em obra em casa, é um transtorno. Às vezes eu falo, Renata, eu não tenho condição mais de ver isso. Pô, me ajuda nisso. Ela, pô, João, caramba, agora tu toma conta disso. Compra isso aí pelo menos no Mercado Livre. Aí eu vou ali, é minha expertise. Ela já viu que ali eu consigo safar. Mas lidar igual ela lida com funcionário, eu não consigo, porque eu não tenho o traquejo que ela tem, a maleabilidade. Então, eu sei da minha deficiência e sei das minhas virtudes. Ninguém é perfeito. Mas o casamento é isso, né? Justamente um dá um suporte pro outro. Sim. Puxar, eu sou melhor nisso aqui, você melhor naquilo ali, a gente vai se ajustando. Não, e essa semana a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, João, a Maria Clara é uma criança muito independente. Nós criamos ela assim. Ótimo. Só que por mais que ela seja dependente, ela é independente, ela é uma criança, ela precisa de suporte. Então, às vezes, na correria, a gente pode estar falhando um pouco nesse suporte. Eu sentei essa semana e conversei com o João. Eu falei assim, João, às vezes a gente precisa chegar lá para a Maria Clara, por mais que ela faça o dever sozinha, ela fala, você está precisando de alguma coisa? Você quer ajuda? Para ela sentir que ela tem alguém ali do lado dela. Porque isso, ela leva para a vida. Às vezes, um namorado que vai acolher ela, mas que às vezes não é um cara bom. E ela não vai conseguir enxergar. Então, ela tem que ver na gente o que são pessoas de caráter, o que são pessoas boas. Então, ela precisa ter esse suporte, independente dela ser uma criança que faça tudo sozinha, que não dê trabalho. Mas ela no precisa futuro ter esse... não seja uma carência, né, amor? Uma carência. Que e a ela gente leva não isso pra faz. vida. Porque às vezes são pequenas coisas que a pessoa leva pra vida. É uma carência que ficou ali. Olha, eu sou mal independente. resolvida. Mal resolvida. Minha mãe e meu pai trabalhavam muito, mas não estava ali para dar aquele suporte. Precisa de alguma coisa. Então, sentar ali, tá fazendo um dever de casa, por mais que eu sei que ela vai fazer, filha, tu quer uma ajuda aí? Vamos fazer esse trabalho junto? Conversar, acolher, trazer isso pra ela. Bom, com certeza ela está tendo um exemplo muito bonito. Tomara. Porque vocês estão, né? Vocês com certeza se respeitam e a criança precisa ver isso, né? Um adolescente, ele precisa ver isso para ele formar o caráter dele e ser forte, né? Perante a sociedade e tudo mais. Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui, dividir suas histórias, conhecimento, vivência, muito aprendizado, muitas emoções. E eu espero vocês no próximo episódio. Até lá. Tchau.